Ora, estamos de volta e esta terceira parte é dedicada a celebrar as riquezas das culturas africanas, porque hoje vamos pôr em destaque uma das formas mais autênticas de expressão cultural, as danças tradicionais africanas, e para nos ajudar a refletir sobre este tema, esta arte, temos aqui connosco dois convidados de excelência, Bonifácio Áureo e Mestre Pécio. Portanto, fiquem aí bem agarrados ao campo, porque vai ser uma conversa de valorizar, de enaltecer a nossa cultura, mas também de podermos demystificar alguns temas que às vezes são um pouco tabu na nossa comunidade e não só. Grande mestre, prazer ter daqui. Bonifácio, bom dia, pai. Gosto, Rijo, bom dia, estão bem? Estamos muito bem. Bonitos, não? Estamos sempre bonitos hoje, não? Sempre. Estás sempre. Porque, eu tentei. Tem de ser. Então você viu cá hoje, É manter a regra. tive a melhor roupa. A próxima, vista uma roupa tradicional. Olha, bem jogado. Olha, está aqui apontado. É Olha, bem bem-vindos bem jogado. Bem África, penso um bocadinho nisso, porque nós estamos muito aculturados a vestir só simplesmente os paletós. Usa a roupa africana num dos seus programas. Não foi hoje, uma na próxima. É o conselho do mestre. É verdade, é do mestre. Então, olha, estou aqui já gravado, registado, que o Wilde, nos próximos tempos, vai vestir roupa mais cultural, mais das nossas raízes. E aqui. Portanto, quem quiser também dar aqui uma roupinha aqui de cultura, você está. Exatamente. Até você tem aqui várias modistas que passam por cá. Isso é uma grande verdade. Não é? Podem até usar, fazer delas também as vossas estilistas para você fazer a publicidade do trabalho delas também. Pense nisso. Não sei o que estou a falar. Está aqui. É o mestre. Isto é um conselho. É um bom conselho. É como eu digo, as minhas miçangas podem me tirar tudo, mas não me tirem as minhas miçangas, não me tirem o meu pano. Não me tirem nada disso. Tudo isso é patente, porque só assim é que nós conseguimos nos identificar. Podemos usar o paletó. Tal e qual. Mas... E, como temos aqui o tema que é dança, as roupas africanas também são uma forma também de um estatuto, não é? No meio da pista. É identificação. Identifica, sobretudo, os padrões, a forma de como eles são cozidos e de onde eles são. Por exemplo, se nós vamos olhar um bocadinho para a África no seu geral, uma vez que falar em África, nós vamos conseguir olhar e dizer, esta aqui é de Costa do Marfim, porque tem padrões. Né? Há um nome geral que se chama, que é capulana em Moçambique. Eu acho que nesse momento até quase todo lado já se chama esse nome, tem um nome próprio. Nós em Angola chamamos pano africano, ou pano do Congo, ou coisa assim do gênero, né? Nós vamos entrar para Angola, nós vamos olhar, este aqui é do Kwanza Sul, por causa do padrão. Este aqui é de Luanda, é o padrão. Ele define, para além de estar aprumado para a farra, né? Claro. Define de onde tu és. É verdade. Mas de que forma é que a dança pode ajudar as pessoas a entender melhor a cultura de um determinado povo, mestre? Que forma é que a dança consegue? É assim, tal como eu falei em relação à roupa, é a mesma coisa. Se a gente falar um bocadinho num ciclo, vamos falar da língua de expressão portuguesa, Angola, Cabo Verde, Guiné, Santo Tomé, Guiné-Bissau. Nós vamos olhar as roupas que ele tem para as diferentes danças e aquilo ela é definida. Não é? Porque nós, quando vamos usar uma dança, nós vamos, por exemplo, para Cabo Verde, nós vamos olhar as mulheres que dançam o batuque, nós vamos olhar o que é que elas vestem. Mas depois vamos viajar para as mulheres que dançam o funaná, vamos olhar o que eles vestem. Isso é circular. Então, ela tem esta identificação como padrão. Por isso é que quando nós vamos a um desfile, ou vamos... Acredito, sério, eu pus no silêncio. Vamos, como direi, a um desfile, ou coisa assim do gênero, nós conseguimos identificar de onde é que a pessoa é. E sobretudo se nós conhecemos. E quando a gente conhece, melhor ainda. Agora, Bonifácio, passando também para ti, como é que as danças angolanas, por exemplo, como o Semba ou a Kizomba, nos dizem sobre a história e a cultura angolana? A princípio, já agora, mais uma vez, obrigado pelo convite. E eu penso que as nossas danças conseguem ter essa expressão ou então esta valorização fora de Angola, porque basicamente a gente mostra aquilo que somos, o que temos e o que pretendemos. Na verdade, pretendemos que as pessoas que se conectem com o povo
com as raízes e com aquilo que é a nossa essência. Ou seja, porque eu acho que, principalmente a questão dança e música, que estão casadas umas à outra, conseguem, de certo modo, fazer com que as pessoas, quem está, por exemplo, quem africano, angolano em particular, fora de Angola, ao ouvir, ao sentir, ao comer, ao tecido, que o mestre acabou agora também de referir, ter esse contacto outra vez, se conecte com aquilo que é a popa raiz e muitas das vezes conseguir influenciar pessoas de várias outras cidadanias ou nacionalidades a aprenderem aquilo que é o nosso modus operandi, aquilo que é a nossa forma de viver, estar e ser. Portanto, a dança traz essa conexão mais próxima que, por exemplo, a política, a ciência, com a pessoa humana. Porque quando duas pessoas humanas têm este contacto direto, conseguem transmitir ou transformar, até mostrar mais emoções fisicamente. Portanto, acho que a dança africana em si tem esse calor de ser essa força de fazer com que as pessoas se sintam cada vez mais orgulhosas ou então com vontade de conhecer cada vez mais o nosso movimento, as nossas danças ou a arte em si também, que é muito quente, que usamos cores quentes, as roupas, e como podes ver as vestimentas do mestre, são cores que realmente tu vês e dizes uau, é um uau no seu todo. Mas isso também leva-me também a um tipo de conversa, que é como é que as danças tradicionais, não é, africanas neste caso, claramente, ajudam a preservar a história e a cultura de um país, tendo em conta que hoje em dia são ensinadas sem essa base histórica. Nós vemos pessoas, por exemplo, na Noruega, há lá os que usam o semba, que pouco sabem ou nada sabem sobre a origem realmente do semba. Veem e replicam muitas vezes o que está na internet. Como é que consegue-se realmente preservar essa história cultural de um país, tendo em conta que realmente existe pessoas a ensinar sem uma base histórica? É assim, eu acho que hoje já existe uma maior preocupação, cada vez mais. Porque quando nós falamos na internacionalização das coisas e, acima de tudo, da própria nossa arte e dança, falando deste movimento, já de algum tempo atrás a nossa preocupação em fazer formações às pessoas, em termos materiais de informação para as pessoas. Então, dentro desta preocupação, acredito que hoje, cada vez mais, esse contato, e complementado com o que o Bonifácio disse, é maior. Porque hoje aquele da Noruega, ele já não fica só pela Noruega. Ele já sai da Noruega porque está mais interessado nesse momento em ter um contacto com as raízes. Eu lembro-me, o tempo que eu moro cá em Portugal, aí há tipo 25 anos atrás, houve aqui em Portugal massivamente muitos grupos de dança. Muitos grupos de dança de todas as partes, principalmente de língua e expressão portuguesa. E tinha uma ou outra do Senegal, do Costa do Marfim, mas era sumariamente destes 5 países. Então nós conseguíamos com a dança chegar em todos os lados. Havia projetos, inclusive, nas escolas. Eu participei de um e vários também, alguns escritos mesmo por mim, em parcerias também, que era um olhar sobre a África. Era um projeto que foi desenvolvido na Católica por um grupo de pessoas que lá funcionavam, e nós éramos os monitores. Fizemos o curso para poder trabalhar com as pessoas cá portuguesas. E nós andávamos em todas as escolas primárias, nós já chegámos às universidades, em tudo quanto é Portugal. E nós levávamos esta informação. No final da semana, porque a dança estava lá, que a gente ensinava funaná, a gente ensinava marrabenta, tina, a gente ensinava ússua, a gente ensinava samba de carnaval, ou seja, todas as danças desses 5 países nós ensinávamos, porque nós tínhamos
pessoas de diferentes nacionalidades. Então era uma proteção de informação. Eu estou a falar de 20, 25 anos, 20, 15 anos atrás, onde a massificação a nível de grupos tradicionais era um grande número, né? Existia o Chipane-Pane, que é de Moçambique, existia o Balé da Guiné, que depois da Guiné-Bissau que se instalou cá, os Estrelas de Cabo Verde. Ou seja, eu tinha um grupo de Santo Tomé, da universidade, eram estudantes da Universidade de Coimbra e Porto, depois eles vieram para cá, para Lisboa. Então havia isto como comunicação. Hoje, a Kizomba e o Semba deram uma abertura maior. E nós conseguimos chegar a tudo quanto é lado. Havia uma preocupação nossa, porque os jovens só estavam a dançar. Hoje os jovens já têm essa informação. Bem ou mal, porque nós temos uma carência de informação. Nós temos isso porque nós ainda vivemos na nossa história oral. Mas eles já estão a fazer esse trabalho. Porque quando eu olho para as mídias e vejo o Bonifácio a fazer rebita, a mexer, não é? Que era um trabalho que ele não fazia diretamente. Hoje ele diretamente faz. Então nota-se a preocupação, porque isto é passagem de testemunho. Exato. Que ele tem que ter essa responsabilidade, nós no geral, mas os jovens que vêm vindo, ainda tivemos a falar há bocado, em passar ao tal que mora na Alemanha, ao tal que mora na Irlanda, para dizer a nossa cultura, a nossa dança é acompanhada de gastronomia, é acompanhada de cores. Então nós passamos essa informação. Então há uma proteção e há essa parte de importância cultural. E pegando aqui a deixa do Mestre Pichu, eu como um jovem que sou e vendo, por exemplo, o Mestre Pichu, emociona-me e revolta-me ao mesmo tempo, porque, por exemplo, há questões que eu acho que, por exemplo, vamos falar aqui de modo mais pessoal, que eu acho que o Mestre Pichu já não necessitava fazer, porque já, como ouviste, há 25 anos, imagina, ele já fala de há 25 anos, conhecer grupos que faziam parte do certame, mas organizado por quem? Não é? Quem organizava? Exato. Exatamente. Isso é uma preocupação que todos nós devemos ter. Ok, tudo muito bem que é organizado por Portugal. E nós? Como é que nos organizamos? Como é que nós estamos organizados para fazer com que o Mestre Pichu represente bem Angola no universo, no mundo? Como? Como é que o Mestre Pichu, por exemplo, qual é a zona de conforto do Mestre Pichu para que ele esteja sã, de sã consciência ou estado físico ou alguma coisa assim parecida, para que ele possa continuar a dar a sua vivacidade, a sua cultura, a sua energia para os povos conhecerem cada vez mais a nossa raiz, a nossa cultura, que isso depois, consequentemente, que é um trabalho que o Mestre Pichu e eu e outros colegas já temos vindo a fazer, que é, por exemplo, pegar as pessoas, para além de nós ensinarmos cá, dizermos assim, olha, tem o Kizaka, que é um projeto que tira estrangeiros de Portugal e não só do mundo inteiro, para levar para Angola. Eu tenho uma tribo que é o Mr. Tufas, que eu digo, não, eu não quero só que vocês vivam ou conheçam a minha realidade aqui dentro. Eu quero que vocês saiam da zona de conforto e vamos para Angola, de certo modo, também vivenciar e sentir cada vez mais a energia. O que é uma coisa que já tem sido possível, porque temos outros colegas que também vão fazendo. Mas o esforço e a dedicação que a gente vai fazer ainda acaba por ser pouca, porque nós somos mais de 32 milhões de habitantes e nós não fazemos 1% daquilo que a gente poderia fazer. Mas com inputs certos, com plataformas certas, com diálogos e uma mesa redonda certa, seria possível. Mas não falo só no caso de Angola, porque eu falo, por exemplo, vou generalizar para a África no seu todo. A União Africana, qual é a responsabilidade cultural que tem. Nós somos riquíssimos a nível cultural. Música, dança, somos riquíssimos. Mas como é que a União Africana, por exemplo, olha esse certame da cultura? Como é que a gente vende a cultura para fora? Assim como nós recebemos a cultura de outros países para dentro, né? Dentro da África. Como é que a gente... Será que vai ser sempre naquela coisa do... Enquanto não viralizar um vídeo, não somos vistos. Quando um Jerusalema do Adelson Maísa ficar viral, por exemplo, na fase da pandemia, que foi uma fase conturbada para todos, todo mundo aprendeu a dançar aquela coreografia Jerusalema. A música existia, mas em função da dança, os bailarinos criaram a coreografia, numa fase conturbada, tudo dançou. Desde médico, policiais, pilotos, tudo dançou. Ou seja, aí damos aquela importância. Mas e agora?
como é que, por exemplo, está o criador dessa coreografia? Qual é o passo que se dá antes mesmo em vez de esperarmos só que a coisa tenha esse boom, não é? Como é que a gente... Como é que deve-se falar? Ou seja, ainda falta uma estrutura para realmente isso possa acontecer e haver um cuidado maior para os criadores, é isso? Exatamente. Como é que se cria essa estrutura? Que nunca existiu, na verdade. Exato. Nós somos agentes culturais. Agente cultural no sentido em que nós... Tudo muito bem que fazemos para a nossa sobrevivência. Por exemplo, o Mestre Pechu só faz arte. Eu também só faço, desde que vim para Portugal, só faço dança e música. Agora comecei a cantar. O Mestre Pechu é percussionista, é escritor, mas é tudo relacionado à arte. Até DJ nos tempos livres, está a perceber? Então, mas somos agentes culturais. Mas como agentes culturais precisamos que quem protege o Estado, a cultura, nos diga, olha, vocês... estão a trabalhar em prol da emancipação da Angola em todos os cantos, vamos particularizar aqui, ou de Cabo Verde, ou então Moçambique. Vocês têm esse credencial, olha, um credencial que estão credenciados para, como um diplomata qualquer, não é? Estão credenciados para, vamos ter este tipo de apoios. E não pode ser um apoio, por exemplo, a preocupação maior agora, não pode ser um apoio que, em função da pessoa que esteja no cargo ou no poder, aquilo também, quem está a exercer a cultura, vai variando. Eu só acrescentando, eu acho que, por exemplo, quando se formou a CPLP, eu já cá estava, né? Eu já cá vivi, aliás, eu trabalhei com muitas organizações, e naquela altura tem inclusive as primeiras organizações de imigrantes para poder tratar dos estrangeiros, sobretudo os africanos principalmente. E eu acredito que as políticas culturais, essas deveriam funcionar. Porque quando nós não temos políticas culturais, então fica um bocado complicado. E essas organizações, né? Porque se eu já reclamei, quando ouço agora um jovem, né, muito mais novo do que eu a reclamar, que é uma coisa que eu e outros que aqui passaram e neste programa também, quando o programa abriu, uns já não estão a dançar. Eu acho que daquela geração ainda somos poucos a dançar, né? Tem um outro cabo-verdiano, um outro santo mestre, o Tomás Keita, por exemplo, ele continua a dançar. O Zé Barbosa, o Avelino Chantre, o Hélio, ainda são Coenda Lima, ainda são poucos aqueles que daquele tempo, não é? E esse eu já cá estava, já trabalhava com outras organizações. Supostamente foram procurar outras vidas, né? Os que pararam, porque a arte em si, não é? Nós que hoje falamos um bocadinho da preservação, porque vamos olhar um bocadinho para o patamar mundial, vamos ver de como a expressão cultural a nível de dança se espalhou pelo mundo. Sem te cortar, mas é aquele ditado que diz que um povo sem cultura é um povo sem identidade. Verdade. Pois. E nós, os africanos, hoje, eu digo sempre que nós temos estado a culturar o mundo. Mas isso não é do hoje. Porque se nós vamos recuar já desde o tempo esclavagista, vamos falar até finais do século XX, vamos falar dessas alturas, vamos falar as danças que se solidificaram desde a Europa, América, África, é tudo de raiz tradicional. Se vamos olhar para os hip-hop, vamos olhar para os breaks e tudo, é tudo de raiz africana, tem toda a matriz africana. Esses, por acaso, na América, acabaram por quase proteger. Nós precisamos de fazer isso, por isso que nós falamos das organizações. Essa pergunta, quem vai fazer esta reclamação? Precisamos disso. Ou seja, os nossos dirigentes africanos, não é, têm que se mexer um bocadinho mais e olhar a arte no geral, e nesse caso nós falamos da dança em particular africana, um bocadinho mais a sério, porque nós vamos olhar porque ela faz economia, não é? Nós protegemos os nossos padrões, porque quando ela sai da nossa área de conforto para outra área, ela vai ganhando outros ritmos. Aquela pergunta, como é que a gente protege? O país protege. Por isso é que existe, nós, por exemplo, agora em Angola,
a direção de monumentos e sítios resistiu, depois de muitos anos, eu já estive aqui a falar isso, a Kizomba e a Tianda. A Tianda agora tornou-se até uma dança muito visível, mas a Kizomba como patrimônio imaterial nacional. Está-se a estudar, a fazer aquele passo para o patrimônio imaterial do universo. Está-se a fazer esse trabalho. Mas acredito que essas nossas organizações, né, e nós estamos aqui em Portugal, os consulados têm embaixadas, os consulados têm adílios culturais. É um trabalho que deixou de se fazer. Fazia-se antes. Muitas das vezes, nós fomos dançar para a Embaixada da África do Sul, nós fomos dançar para a Embaixada de Angola. Nós, aqui, angolanos, cabo-verdianos, havia esta conexão. Não existe. E, sobretudo, num produto que é um produto que está em voga e que vende mais neste momento. Então, aqui é isto, né, do olhar... será que amanhã eu não estou, os jovens vão continuar a passar e a gente não fala só da África, a gente não fala só da Angola, a gente fala num patamar geral. Né? A dança é educação, a dança é vida, a dança tirou muita gente, agora falando da Kizomba, tirou mesmo aqui na Europa, e há um bailarino cabo-verdiano que é o Tony Pirata, ele pode contar a história dele. E ele diz mesmo, conta peixe, a dança tirou-me da criminalidade. Imagina o poder que a dança tem. Vamos para Angola, hoje, as meninas não estão na prostituição, os rapazes não estão na criminalidade, porque eles pegaram isso como deles, porque viram a expansão que ela foi tendo e a valorização que cada um foi dando. Hoje nós vimos... Vamos abrir o TikTok ou qualquer outra rede e vamos ver personalidades a identificarem-se com dança de Cabo Verde, com dança de Santo Tomé, com dança do Congo, de todo lado. Porque é uma forma de expressão cultural. Tal e qual. O tempo aqui corre-nos, esta conversa realmente é pano para mangas, não é? Vamos aqui marcar uma segunda parte desta conversa, então fico à espera de vocês numa próxima vez, tá bom? Obrigado. Muito obrigado pelo vosso impacto que tem feito para a nossa cultura. Muito obrigado. Só posso realmente agradecer o fato de terem estado aqui e pelo fato de realmente lutarem pela nossa cultura e o impacto que têm causado na nossa comunidade. Portanto, meus irmãos, muito obrigado. Estamos juntos. Obrigado. Obrigado. Até a próxima.